Gente, que tristeza. Graça e paz, povo amado. Bom ver você, irmãdão. Você aí, ó. Que legal você tá aí com a gente. Você mesmo, não adianta olhar pros ladinhos, não. Vamos lá, gente. Vamos pra gente ganhar tempo, que hoje o tempo tá corrido. Vai passar lá no telão? Senão eu leio aqui. Vai. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3. Vamos lá? Gente, quanta criança, meu Deus do céu, o que tem na água dessa igreja? Vamos dar um nome, pastor Itamar. Igreja dos Coelhos. Igreja dos Coelhinhos de Jesus, porque brota que é uma beleza. Que em casa ainda não, né, esposa? Eu só estou esperando um pouco, gente, para a criançadinha subir, para a gente poder falar. Como é que é, pastor? Sim, Apocalipse capítulo 3, verso 1, bora. Fala, Senhor. Apocalipse capítulo 3, verso 1 diz assim: Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as suas obras, que tens nome de quem vive, mas vocês estão mortos. Sejam vigilantes, confirmem os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que vocês têm recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberão a hora em que sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas, ó glória, que não se contaminaram e que não contaminaram as suas vestes. Comigo andarão de branco, pois são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida. E eu confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, ouça. Amém? Isso é Apocalipse 3, de 1 a 6. Como a gente vem estudando já, né, desde a primeira terça-feira das igrejas do Apocalipse, a igreja de Sardes, ela é a 5ª igreja na sequência. Jesus já falou com João sobre 4 igrejas. Ele já passou pela igreja de Éfeso, pela igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo e de Tiatira. Essas já passaram. E ele agora manda um recado para a igreja de Sardes. Lembra que a gente falou que essas igrejas, elas dizem não só sobre as igrejas locais. Essa é uma igreja que existia na época de João. Ela ficava na Turquia. Era uma cidade... Quer ver o nome da cidade? Até hoje existe. Inclusive, um amigo meu me mandou foto de lá. Super bonita a cidade. Chama cidade de Sarte. É Sardes? É Sarte. Tá parecido ali. Uma cidade muito rica, onde eles encontraram muito ouro nos rios. Então, é uma cidade bem desenvolvida. Até hoje, na Turquia, ela existe. Essa igreja, ela recebe um puxão de orelha que eu acho que é o mais doído das 7 igrejas. Por que ele é o mais doído? Porque, gente, pregar para quem não conhece Jesus é muito fácil. Veja se vocês não concordam comigo. Quando uma pessoa chega para vocês e elas estão sedentas de Jesus, você fala assim, Jesus te ama, a pessoa cai no choro. É fácil. O Espírito Santo só toca a pessoa já está lá. Agora, a pior coisa que tem é você pregar para quem acha que já sabe. Para quem acha que já é crente, para quem acha que já conhece Jesus, e você vê pelas atitudes que não conhece nada. Então, não é uma questão de, Dani, a Bíblia diz para não julgar. Não, ela diz para você não condenar. Julgar de condenação é Deus. Mas ela manda, sim, a gente analisar os frutos e se vê o irmão fazendo uma coisa errada, ir lá e dar um puxãozinho de orelha. Com amor. Sem humilhar, lógico. Essa igreja, ela era uma igreja extremamente bonita e crente de vista. Mas por dentro não era. E eu acho interessante que Jesus, ele vem... são 2 palavras-chave que a igreja de Sardes tem, que é a que eu quero trazer hoje para vocês, e elas falaram particularmente muito forte comigo. Antes de falar sobre isso, quero citar também sobre o ponto de vista profético. A gente sabe que as 7 igrejas, para quem não sabe, eu vou dar só um apanhado muito rápido. Se você quiser ver, está no YouTube.
essa parte mais completa. As 7 igrejas, elas mostram os 7 períodos da igreja de Cristo na Terra. A primeira igreja de Éfeso, Éfeso significa aceitável, foi a primeira igreja aceita dos apóstolos, que Jesus estava muito feliz com aquela igreja. Lembra de Atos capítulo 2? Que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, eles eram amigos, eles cuidavam, tomavam ceia junto. A igreja de Atos é uma delícia. Sabe aquele domingão que a gente faz almoço na igreja, e vem todo mundo, aí baba macarrão, aí abraça o irmão, aí tá conversando com outra orégano no dente, é uma delícia. É festa. É isso, essa comunhão gostosa. Eles tinham todo dia. Essa é a igreja de Éfeso, aceitável. Mas aí aconteceu uma coisa. A igreja começou a ser perseguida por Roma. E quando eles foram perseguidos, começaram a matar os apóstolos. Aí a gente entra na segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. Esmirna significa perfume. Por que perfume? De mirra. Mirra é um perfume. Mas por que o perfume da mirra? Porque para a mirra soltar perfume tem que ser apertada. O crente, quando ele está sendo provado, ou ele solta o bom perfume de Cristo, ou ele mostra quem ele é de fato. A gente não sabe quem que é crente quando está tudo bem. Está tudo bem, glória a Deus. A gente sabe quem que é crente quando o calo aperta. E a igreja de Esmirna mostra a igreja sendo pressionada, e mesmo assim, o bom perfume de Cristo vinha através do testemunho dos mártires. A terceira igreja de Pérgamo é a igreja elevada. Igreja elevada como assim, Dani? Foi quando o Império Romano ele assumiu o cristianismo como religião. E eles criaram a Igreja Apostólica Romana. Essa Igreja Apostólica Romana foi uma mistura do cristianismo original, dos apóstolos, com as doutrinas de Roma. Tanto que foi criado os bispos, o Papa, e a própria cidade do Vaticano. A igreja se misturou com o Estado. Ela foi elevada, se elevou à estatura do Estado. Depois vem a igreja de Tiatira. O que é a igreja de Tiatira? É uma igreja morta. Por 1.500 anos não aconteceu avivamento nenhum na terra. Não apareceu profeta, não apareceu nenhum tipo de testemunha. Você não vai ver louvores, você não vai ver escritos, você não vai ver grandes homens ou mulheres de Deus. Por quê? Sacrifício contínuo. A igreja de Tiatira significa sacrifício. A igreja ficou morta. Porém, a gente chega no período de Sardes. Sardes são os remanescentes. Essa é a reforma. Porque, gente, eu não estou aqui para defender católico ou evangélico. Eu não estou nem aí para isso. Eu sou apaixonado pela palavra. E é impossível um povo crescer sem conhecer a Bíblia. É impossível, absolutamente impossível. Jesus fala em João 15, por exemplo, vocês estão limpos? Não é pelo evangelho que tem sido pregado. Ele não fala isso. Vocês estão limpos porque vocês ouvem pregação. Vocês estão limpos por causa do louvor. Vocês estão limpos porque oram. Não, Jesus fala, vocês estão limpos pela minha palavra. É a palavra que traz livramento. Eu gosto de culto avivado. Por exemplo, o culto domingo foi um culto extremamente profético. Palavras liberadas, promessas sendo feitas, profecias sendo derramadas. Mas se você não nascer de novo, aquilo lá não vai servir de nada para você. O culto profético ele é uma delícia, mas o culto que transforma é a palavra de Deus. E a igreja por 1.500 anos não tinha a palavra de Deus, o povo não podia ler. Se fosse pego lendo a Bíblia, matavam. Era crime ler a Bíblia. E aí a gente vê um homem que foi usado por Deus, tinha um monte de erro, que é o Lutero. Tinha várias doutrinas erradas que não está aqui, não compensa hoje falar, mas uma coisa boa, Deus usou aquele homem, ele traduziu a Bíblia. A Bíblia que era limitada somente aos mais esclarecidos, ele traduziu de forma que o povo começou a ler. E aí é a igreja de Sardes, a igreja dos remanescentes. Sardes significa os remanescentes. Que remanescente? No meio de tanta gente que se diz de Jesus, ele sabe quem de fato é. E infelizmente, gente, eu digo com dor no coração, pela probabilidade, eu espero muito estar errado, nem todos aqui serão salvos se Jesus voltar hoje. E eu digo isso não é com soberba da minha parte, não, é com tristeza. Porque a palavra tem sido pregada, mas se você é um remanescente ou não, depende da sua firmeza. E essa é a palavra de hoje, em nome de Jesus. Beleza? Amém? Vamos lendo e comentando então Apocalipse 3, de 1 a 6. Você está com a Bíblia aí? Se tiver, já deixa aberto, que a gente vai lendo e comentando. Então o assunto hoje é os remanescentes, os que ainda são fiéis. Lembra de Elias? Elias na caverna, triste. Senhor, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo
A Jezabel vai me matar, só eu sou crente. Quantas vezes você já pensou isso? Você já pensou? Você na sua casa, eu não vou na igreja porque só tem eu de crente, tudo falso. Quando as pessoas falam assim para mim, eu não vou na igreja porque a igreja é lugar de perturbado. Eu falei, querido, cabe mais um, bora. Se a igreja não fosse lugar de perturbado, não era hospital, era um museu de santos, não é isso? Verso 1, Apocalipse 3, verso 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que Deus está querendo dizer? Como é que ele está se apresentando para a igreja? Ele está se apresentando como aquele que não perde nem um instante do que você faz. Eita! Gente, criança é uma coisa divertida. Eu lembro que uma vez a gente estava em Ubatuba, eu, meu pai, mais umas famílias de amigos, e a gente estava numa escuna. Só que não era uma escuna à vela, ela tinha motor. E ela tinha uma hélice, que era um dente de Tiranossauro Rex, era enorme assim. E aquela hélice estava ligada. Aí o cara do barco virou e falou assim, olha, não deixa as crianças pular na água, porque a hélice suga e tritura as crianças. Eu não sei se minha mãe estava, eu não estou lembrado muito bem quem que estava, mas eu sei que a família do tio Tuca estava. E o Tuca é um pastor de uma outra igreja, amigo nosso, aqui em Taubaté. E ele pegou o filho dele, o Henrique, e o Henrique era, meu Deus do céu, esse eu era encapetadinho, aquele era encapetadaço. Aí ele segurou o Henrique assim, meio que pelo ombro, e falou assim, Henrique, não pula! Tá bom, papai. E o Henrique era bem magrinho, pequenininho, orelhudo, desse tamanhozinho. Tá bom, pai. Henrique, não pula. Tá bom, pai. Henrique, vai sugar e vai triturar os seus ossos. Tá bom, pai. Mas deu outro. Foi virar 5 segundos. Nada. Desespero, desliga a hélice, aquela zona toda. Criança, se você tirar os olhos por 5 segundos, já era. Pai e mãe sabe. Imagina o quanto que o Lucas cansa correndo atrás dos dois dele. Eu nunca vi criança para ter energia desse jeito. Queria eu ter metade desse pique para ir na academia. Só Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque Deus, por mais que a gente corra, por mais que a gente seja às vezes pior que criança, por mais que a gente tente fugir, é impossível fugir dos olhos do Senhor. Impossível. Isso traz paz, por um lado, porque ele vai saber absolutamente tudo que eu preciso, mas isso também traz uma preocupação por outro, porque ele sabe absolutamente tudo que eu penso, faço, sinto, reajo, decido, planejo, sejam boas ou sejam coisas ruins. Mas aí é interessante que eu quero trazer agora o ponto de vista bom, o Deus que vê absolutamente tudo o que passa dentro do seu coração. O sonho que você tem é importante para Deus. Se não fosse, a Bíblia não diria no Salmo 37 que deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Você sabe o que é deleitar? Deleitar é tenha prazer junto, se divirta junto, passa tempo com Deus, conta as coisas para Ele. Você não vai ter um relacionamento com Deus só chamando Ele para oração no momento de problema. Porque normalmente, o que a gente faz? A gente vive tranquilo, tá tudo bem, você vai lá, trabalha, estuda, namora, come, aí faz alguma outra coisa, come de novo, aí se diverte, aí come mais uma vez, tô falando de mim. E aí você esquece de Jesus. Jesus, ele vira a oração da noite. Senhor, obrigado pelo dia. Eu já vi gente orar com tanto sono que você começa a falar besteiras, já viu? Senhor, abençoa os pecados. O cara tá tão com sono que não sabe nem o que ele fala. Perdoa o diabo. Não é isso que eu tô falando. Isso não é deleitar no Senhor. Deleitar no Senhor é você estar no seu carro, se divertindo com Ele. Você está na fila do banco, você começa a pensar nele, você começa a falar com Ele. Você não perde chance de falar do amor dele. Isso é deleitar, é viver com Jesus, não é correr. Ele não é o solucionador de problemas, ou ele não é o Papai Noel que cospe as bênçãos. Ele não é, ele é meu amigo, diário, de toda hora, de todo momento. Eu lembro de uma vez, eu fui pregar numa igreja, e eu não vou falar o nome, que é uma assembleia lá de São José dos Campos, que eu estava lá, e aí a pregação era sobre intimidade com Deus, e eu falando de intimidade com o meu Jesus. Aquele dia eu estava Elinéia, eu estava modo Elinéia. Eu falava assim, oh meu Deus, meu Deus. Aí eu lembro que eu virei e falei assim, porque Jesus ele é tão maravilhoso, que aí eu fiz uma brincadeira, gente. Falei assim, gente, melhor do que ficar lendo rótulo de shampoo no banheiro, leva uma Bíblia e deixa lá na gaveta. Você está sentado, você está lendo. Uma senhorinha lá no fundo, crê em Deus Pai, e saiu da igreja. Ler a Bíblia no banheiro é um absurdo.
Mas como se eu entro no banheiro, Deus, né? Ah, não, aqui eu não entro. Não, é intimidade toda hora, todos os momentos. É aquele que tem os 7 espíritos. Dani, mas como é que você está provando que os 7 espíritos quer dizer que Deus vê em todo lugar? Apocalipse 4:5 diz assim, não precisa abrir só para ganhar tempo. Do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas, que são os 7 espíritos de Deus. Aí no Apocalipse 5:6 ele explica, e eu olhei que no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, estava o cordeiro, que havia sido morto, mas tinha 7 pontas e 7 olhos. São os seus 7 espíritos que ele envia pela terra. Então essas 7 estrelas que estão na mão de Jesus, na verdade, é como se ele assoprasse e ele mandasse os 7 espíritos dele mesmo, são 7 partes dele mesmo, para que fossem pela terra, para estarem sondando o coração dos homens e buscando os que são dele e os que não são. Segunda Crônicas 7:14 diz assim, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte com aqueles cujo coração é perfeitamente dele. Então nós temos uma certeza que para mim é deliciosa, de que onde eu estou indo, eu tenho essa cena na minha cabeça. Eu tenho o Espírito Santo em mim, isso é bíblico, maravilha, 1 Coríntios 6, somos templo do Espírito. Porém, existe como se fosse um olho do Senhor que fica andando e sondando para me ver, para me guardar, para me recompensar, para se agradar de mim, para ouvir minha oração, para me livrar, para me fortalecer, para consolar. Isso para mim é uma delícia. Eu lembro que uma vez, um pastor estava contando que ele foi acampar, e ele era criança, ele foi acampar com o pai dele. E o pai dele estava morrendo de medo dele sair do acampamento, porque ele era uma criança arteira, e aí ele falou assim para o pastor, olha, o pastor era criança na época, ele ainda não era pastor, né? Lógico. Olha, não sai de perto porque tem onça. Mentira, não tinha onça nada, mas é porque se não falasse, o menino ia embora. Tem onça. Aí o menino ficou travado na rede, dormindo de noite, né? Tudo escuro, eles dormiam na rede. Aí o menininho queria fazer xixi. Só que aí, como que ele vai? A onça ia arrancar o pescoço dele, né? Ô pai. Aí o pai dormindo, roncando assim. Aí o menininho ficou falando mais alto, pai. Aí ele, que menino? Aí quando ele deu um berro, o menino levou um susto na rede, assim. Mas o que eu achei engraçado ali, dessa história, quando o pastor estava contando esse testemunho, de que ele precisava ouvir a voz do pai para sentir paz. Se tivesse uma onça ali, o que aquele pai humano ia resolver? Nada, morriam os dois. Só que ele queria a voz do pai para trazer paz no coração dele. E eu tenho a voz do Pai me seguindo, e vocês têm a voz do Pai através da Bíblia para consolar no momento da angústia. Ah, estou irritado, estou cansado. Para tudo, respira, pega algum texto, lembra de algum versículo. Para mim, o básico, eu só não vou tatuar na testa porque escandaliza. Romanos 8:28. Toda vez que alguma coisa acontece, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Isso não pode sair da sua vida. Vocês lembram que eu já contei várias vezes o testemunho da tia do banco, que liberou para mim mesmo sem a comprovante de residência? Vocês sabem dessa história. Eu fui lá no banco essa semana para pegar de novo um envio. E, gente, de novo deu o mesmo problema do comprovante de residência. Mas eu falei, filho, eu tenho cadastro. Ela, pois é, não estou achando, mas a vontade de bater era enorme. Só que o que a gente faz na hora da raiva? Todas as coisas cooperam. Aí eu lembro que do lado do banco era o Herbalife. E eu com fome, com raiva, falei, vou lá tomar um chazinho, vai para acalmar. O chá é ruim, mas eu gosto, ele me faz bem, sabe? Você faz um monte de xixi, parece que você está limpando o rim, não sei. Aí eu fui lá, e cheguei lá, tava só a moça do lugar lá. E eu cheguei, ela tava com os olhos vermelhos. Falei, o que aconteceu, filha? Ai, pastor, Deus te mandou aqui. E desandou a chorar. E aí conversei com ela, fiquei um tempão falando de Jesus com ela. E aí, de novo, se não tivesse dado errado, eu não teria ido lá e não teria falado do amor de Jesus para ela. Tanto que no outro dia eu fui lá de manhã e a mulher achou meu cadastro misteriosamente. Tava lá o cadastro. Vontade de falar sua anta, mas não foi ela. Jesus faz as coisas.
Isso é interessante, gente. Isso é uma verdade. Todas as coisas que acontecem, boas e ruins, o Senhor está te guiando para um estágio mais próximo dele para ser usado por ele. E aí, outra coisa que eu acho muito legal, a continuação diz assim, do verso 1. Eu conheço as suas obras. E olha essa expressão. Que tens nome de quem vive, mas está morto. Meu Deus, isso é forte. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando assim, olha, eu sei que a sua reputação é maravilhosa, mas o seu caráter não é. Ai, Deus do céu. Ô, Marco, como é que faz barulho de coice? Falar em coice, deu um coice aqui. Você tem nome de quem está vivo, mas você está morto. Jesus, ele está usando esse texto para falar assim para mim, amado. Enquanto você fica preocupado com o que as pessoas falam de você, enquanto você fica preocupado com a sua reputação, você esquece que o importante é o seu caráter. Você tem que se lembrar que quem Deus se importa não é quem você é na frente de todo mundo para receber aplauso, mas é quem você é a sós. Quem é você na sua casa? Quem é você no seu quarto? Quem é você lá no banheiro? Quem é você dentro do seu carro? Quem é você na internet? Quem é você na internet? Esse ser humano escondido, que só eu sei quem é, só eu sei coisa nenhuma, porque o Senhor sabe quem a gente é. Ele sabe, gente, eu estou falando isso já faz umas 2 terças-feiras que eu citei isso. Nós temos que ser uma igreja que vai além da aparência. Nós temos que nos importar com o Senhor, se agradar da nossa intenção. Gente, eu já vi tanto pregador que chega no culto e aquele culto é fenomenal e chove fogo do céu e acaba o culto. A primeira coisa que ele fala pro pastor da igreja é: cadê minha oferta? Cadê? Quanto que vai me dar? Eu já vi várias vezes isso. Eu lembro uma vez, a mulher mandou um e-mail para mim, chamando eu e Eli para pregar, e aí ela virou e falou assim: mas o que a gente precisa para trazer vocês? Eu falei: não, eu vou de carro, né? Não, mas o que você exige? Eu falei: não exijo. Microfone e gente para ouvir. Ué, eu preciso. Ela falou: não, mesa branca, toalha, mesa branca, não é espírita, né? Vem cá, vou falar com a minha avó que morreu. Mesa de frutas, toalha branca. Eu falei: que isso, velho? Aí ela ficou: desculpa, pastor, é que normalmente é o que exigem. Você acha que o Senhor, ele vai receber uma pregação de um cara desse, se agradando? Nossa, olha meu servo, quanta gente ele converte, olha quanto ele ajuda. Não é isso que Deus olha, ele olha lá no fundinho do coração. Esse me adora, ou esse busca os próprios interesses. Por isso que ele fala assim: não se preocupa com ter um nome de quem está vivo, não se preocupa com reputação, porque o normal é que se você for um crente de verdade, você vai ser perseguido. O normal é que as pessoas odeiem você por falar a verdade e odeiem você por pregar o evangelho. O normal é que eles não queiram ter comunhão com vocês, porque Jesus fala em João 3 que quando você chega diante dos homens trazendo a luz de Deus, a sua luz diante dos homens revela as obras más deles. E aí a tendência é que eles fujam, porque eles não querem ser desmascarados. O ser humano normalmente vai andar com quem concorda com o que ele faz. Pode ver, as pessoas querem andar só com quem concorda com elas. Mas quando você começa a falar: mas isso não é o que Jesus quer para a sua vida, você passa a ser o chato, você passa a ser o radical, quando na verdade você quer o quê? Salvação da pessoa. E sabe uma coisa que eu acho incrível? Que muitas vezes a sua própria família não vai dar para você o valor que você tem. Muitas vezes as pessoas que você ama são as pessoas que menos reconhecem o valor que você tem. Eu quero ler com vocês uma história que está em 1 Samuel 16. Vocês podem abrir aí? Porque isso é incrível, gente. É a questão da preocupação com a aparência. Eu fui com a Eli, vocês sabem muito bem. Eu já falei isso, é horrível. A gente foi lá para o Rio de Janeiro, cansado, pregando, aquela coisa toda. E aí a menina pede para batizar. E ao invés da pessoa se alegrar porque uma alma se rendeu a Jesus, ela vem encher minha paciência porque eu batizei a menina de regata. E é isso que a igreja se preocupa. Você começa a ver, a Eli, é incrível, né? A Eli, ela foi numa padaria e ela ama bolo de churros. Só ela e o Chaves que são loucos por churros desse jeito. Aí chega lá para comer o bolo, não tinha. Aí ela pede um café, vem um bolinho pequenininho, aquele de tirar gosto que eles colocam junto com o café, né? Aí ela: ai, moço, eu quero. E a Eli, gente, quando ela faz cara de triste, a sobrancelha dela dobra tanto
que você dá um jeito de fazer o que ela quer de tanta dó, que dá pior que o gato do Shrek. Aí a menina arranjou um pedaço de bolo para ela falou e postou na internet o cuidado de Deus. Isso escandalizou muita gente. Por quê? Porque essas pessoas, elas não sabem o que é ter Deus como pai. E elas se escandalizam de quem tem. Quem não tem Deus como pai, fica escandalizado com quem tem. Porque você não tem a intimidade que o outro tem, aí isso te gera inveja. Aí essa inveja vira crítica. É muito fácil eu chegar e falar assim, eu tenho um testemunho para dar. Meu filho foi curado. Todo mundo vai dar glória a Deus. Eu tenho testemunho, eu ganhei um emprego. Amém, glória a Deus. Eu tenho testemunho, consegui comprar minha casa própria. Todo mundo vai dar amém. Eu tenho testemunho, Deus me deu um bolo. Ai, que absurdo. Ele não está mais preocupado com as crianças da África. Se Deus é meu pai, ele pode me dar qualquer boa dádiva. Porque ele não vê a aparência, ele vê o coração. E se ele encontra coração de filho, é um pai que mima assim. Deus mima sim, ele dá boas coisas. Mateus capítulo 7, verso 11 diz assim: se vocês que são pais maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial sabe dar boas coisas aos seus filhos. Pode pedir vaga em estacionamento, que Deus vai ouvir e vai te dar vaga em estacionamento. A única coisa que Deus até hoje não me respondeu é perda de peso. Fora isso, rapaz, eu não ia falar nada, pastor, mas você tinha emagrecido bem mês passado, né? 1 Samuel 16. O Deus que olha além das aparências. Verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite, vem, e vou te enviar a Jessé, o belemita. Porque dentre os seus filhos tenho provido um rei. Ei, Deus sabia quem era o rei. Ele sabia, Samuel sabia que era na casa de Jessé. Mas quem era o rei, ele não sabia. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois Saul, descobrindo que eu vou, vai me matar. Então disse o Senhor: pega uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor, e convide Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que você vai fazer, e lá você ungirá aquele que eu disser. Fez, pois, Samuel como o Senhor havia dito. Foi a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, dizendo e tremendo: é de paz a sua vinda? Olha que covarde. Os profetas da cidade, os anciãos da cidade receberam o profeta. Aí eles perguntam: você vem em paz ou você vem em guerra? Quem que pergunta se está vindo em paz ou em guerra? Quem não sabe se está em paz ou em guerra. Se você está bem com Jesus, você tem certeza de que a vinda de Jesus para a sua vida é de paz. Eu lembro de um pastor que ele conta que o vô dele tinha dom de revelação, assim, muito louco. Ele estava pregando, e no meio do culto ele apontava o nome da pessoa e falava assim. E se ele falasse o nome, ele ia dedar pecado. Então a galera ficava tensa durante o culto, sabe? Aí estava lá pregando, de repente, Carlinhos! Diz que, nossa, a pessoa só faltava, misericórdia, desmaiar no culto. E esse pastor chama Silas. Aí ele estava lá, o vô pregando, Silas! Ele disse que naqueles 2 segundos ele pediu perdão de tudo o que foi possível de lembrar. Senhor, perdoa isso, pai, misericórdia. Ele começou a jogar tudo que ele lembrava que ele poderia ser cobrado, ele pediu perdão. É Malaquias 7,18. Joga no mar do esquecimento, mar do esquecimento, mar do esquecimento. Se você tem algum pecado na sua vida, que se eu fosse um profeta desse, eu chegasse, e você tivesse alguma dúvida, será que o Dani vai vir em paz ou em guerra? Se você tem esse pensamento, é porque provavelmente o Senhor já te revelou alguma coisa que deve ser arrumada na sua vida. Nossa! Se você tem medo que eu tivesse esse dom e falasse do seu nome, é porque alguma coisa já foi revelada e você precisa acertar. Mas enfim. Aí, onde que está aqui? Achei. E disse Samuel: a minha vinda é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e venham comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Olha que interessante. Aconteceu que, estando entre eles, então estava Samuel, Jessé, aquela mesa de comida, o Samuel com o chifre cheio de azeite na mão, para ungir o rei. E estava o Jessé todo orgulhoso, porque um deles era o rei. Um dos meus filhos é rei. Aí ele chamou quem? O mais velho. Chamou Eliabe primeiro, grandão, fortão. E disse:
certamente, olha o pensamento de Samuel. A hora que ele viu o armário, o Arnold Schwarzenegger, ele falou, é esse, olha o tamanho do meu rei. Certamente está perante o Senhor o ungido. Porém, disse o Senhor a Samuel, Samuel, não atente aparência, não atente grandeza de estatura, porque eu rejeitei esse aí. Ai. E a gente vai atrás de pessoas que têm uma aparência de santidade, quando na verdade não é aparência. Olha que interessante a continuação. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse, não foi esse aí que o Senhor escolheu não. Então passou Samá, porém disse Samuel, tampouco o Senhor escolheu a este. Então Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, mas o Senhor não escolheu nenhum desses. Olha que interessante. Jessé não tinha 7 filhos. Jessé tinha 8. O 8º era Davi. Mas o próprio Jessé não dava valor para Davi. Se o próprio Jessé desse valor para Davi, ele teria chamado Davi para passar também diante do profeta. Mas Jessé, ele mesmo sendo pai, achava que Davi era um Zé Ninguém. Ele olhava a aparência de Davi, mas Davi é pequenininho, Davi é mirradinho, Davi é esquisitinho. E aonde que ele mandou Davi? Olha aqui. Disse mais Samuel Jessé, acabaram-se os moços? Aí ele disse, falta o menor, está lá apacentando ovelha. Disse, pois, o Samuel Jessé, manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele chegue. Samuel entendeu que ele era o rei, Samuel já quis ficar de pé para honrar o menino. Eu não sento enquanto o rei não chegar. Que forte, meu Deus do céu. Então mandou chamá-lo e fez Davi entrar. Era ruivo e muito bonito, de boa presença. E disse então o Senhor, vai, unge-o. É este que eu escolhi. Gente, o pastor de ovelha era o pior cargo de trabalho de Israel. Porque se algum animal vier para comer as ovelhas, quem que morre? O pastor. Se o lobo vier atacar a ovelha, se o urso vier atacar a ovelha, o pastor vai ter que defender e quem corre o risco de morrer é ele. Então Jessé, sabendo disso, ele não mandou os filhos mais velhos cuidarem das ovelhas. Ele mandou Davi. Para vocês verem como para o próprio pai dele, Davi era descartável. A gente fica preocupado com a falta de aceitação alheia. A gente às vezes fica preocupado com a gente não ter o reconhecimento que a gente acha que a gente merece, ou a gente ter, sei lá, o agradecimento das coisas que a gente acha que a gente merece, quando na verdade o Senhor que olha com os 7 espíritos sobre a sua vida, Ele sabe quem que Ele vai ungir para rei, e Ele sabe aonde Ele vai te levar, e o plano dele é perfeito para a sua vida. E é isso, esse para mim é a mensagem mais forte da igreja de Sardes. A igreja de Sardes são os remanescentes. O Senhor sabe reconhecer os que são fiéis. Ei, guarda isso no seu coração. O Senhor sabe reconhecer aquele que é fiel. E não só reconhecer, como também recompensar. E na hora certa, Ele vai te elevar para ser reconhecido e para fazer a vontade dEle nessa terra. Oh, meu Deus do céu. Verso 2. Sejam vigilantes, confirmem os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Apocalipse 3, 2. Por que é que a Bíblia fala sejam vigilantes? Pastor Itamar, quantas vezes Jesus falou para vigiar e orar? Uma vez? Muitas, muitas. Quantas vezes o apóstolo Paulo falou para a gente vigiar e orar? Muitas. Existe uma doutrina que está se espalhando muito pelas igrejas e muito rapidamente, que é a doutrina do salvo uma vez, salvo para sempre. Vocês já ouviram falar isso? Todo mundo praticamente. Quem é salvo uma vez é salvo para sempre. Isso é uma meia-verdade, e eu vou explicar para vocês. Me perguntam muito, pastor, é possível perder a salvação? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. É impossível perder salvação. Porque perder quer dizer que eu perdi algo. Perder não quer dizer que eu joguei fora. Eu perdi, ou seja, algo involuntário. Eu perdi um celular, mas eu não queria perder. Eu perdi uma carteira, mas eu não queria perder. Então a salvação não se perde. Você está entendendo? Porque é impossível que eu, querendo ser salvo, deixe de ser. Isso não vai acontecer. Jesus fala, João capítulo 6, eu nunca vou lançar fora uma ovelha que vem até mim. Então se a ovelha for até ele, ela vai encontrar salvação.
Agora, é possível que a pessoa abra mão da própria salvação. Isso é perfeitamente possível. Como assim, Dani? Hebreus 3, verso 12, diz assim: irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Primeiro que para apartar eu tinha que estar perto. Apartar é sair de perto. Coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, uns aos outros se exortem. Ou seja, se eu vejo um irmão meu saindo do caminho da salvação, eu tenho que chegar e falar: amado, não é por aí. Eu tenho que fazer isso. Durante o dia chamado hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quem que é endurecido? Alguém que era mole. O coração era de carne. A pessoa começa a dar concessões. Você fala um palavrão, começa a não se importar. Você começa a olhar as meninas na rua, já começa a não se importar mais. Começa a falar mal dos outros, começa a não se importar mais. Começa a não querer mais ir no culto e não precisa ir mais. Ou seja, você começa, é uma bola de neve. Começa pequena, falta higiene, falta busca, falta interesse. De repente, quando você vê, por menos espera, você está fora da presença. Então eu não creio que se perde salvação. Mas eu creio que se nós não vigiarmos, é perfeitamente possível que nós deixemos para lá e passemos a não considerar o Senhor com o louvor que Ele merece. E é interessante que a Bíblia fala em Ezequiel capítulo 18, ela fala assim no verso 24, eu não vou abrir porque estou com o tempo corrido já. Ezequiel 18, 24 diz assim: se o ímpio, vou resumir, se o ímpio se arrepender do que fez e praticar a justiça, qual é a justiça? Crer em Jesus. Eu me esquecerei das suas injustiças e ele será salvo. Olha que maravilha. Agora ele fala assim a partir do verso 25. Porém, se o justo... ele não está falando de alguém que não conheceu Jesus de verdade. Ele está falando de justo. Porém, se o justo se desviar e cometer as abominações que o ímpio comete, da sua justiça eu me esquecerei e com o pecado que cometeu, ele morrerá. Então, eu não estou falando isso para dar medo, mas eu estou falando isso para vocês tomarem muito cuidado com essa pregação do quem é salvo uma vez é salvo para sempre, porque isso leva algumas pessoas a não darem o devido valor para a santidade, o devido valor para buscar a Deus, como, eu já ouvi isso de boca de pastor, eu não vou mais pregar o evangelho, porque se o cara é predestinado, ele vai ser salvo mesmo. Eu não vou para o culto hoje, porque afinal de contas já sou filho, não preciso... É um absurdo. Filho quer ter o máximo possível de contato com o pai. Verso 3. Lembra-te, pois, Apocalipse 3:3, do que tens recebido e ouvido, guarda e se arrependa. Se não vigiar, virei sobre ti como um ladrão, e não saberão a hora que virei sobre ti. Agora olha o verso 4. Mas também tem em Sardes, Senhor, é esse é a gente. Em nome de Jesus. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes e comigo andarão. Gente, lembra quando eu vou falar por mim, quando eu ia jogar bola, eu nunca fui bom de bola e eu sempre tive formato de bola, então eu não era o primeiro a ser escolhido. Quando eu tinha interclasse na escola, eu ficava lá triste, porque eu ia ficar no time que sobra. Eu era como é que fala quando você é o que sobra? Café com leite. Eu era café com leite. E é ruim para quem é café com leite. Você quer ser o primeiro a ser escolhido. Chama eu. Aí você vê as pessoas brigando por você. Não, o Dani tá no meu time, não tá no meu. Ronaldinho, fenômeno. É uma delícia ser escolhido, é uma delícia ser querido e desejado. E o Senhor está falando, ei... Se você for um daqueles que não contaminaram as suas roupas, eu vou chamar você para andar comigo vestido de branco. Jesus quer que eu seja parça deles. É demais, eu gosto demais de Jesus Cristo. Dani, o que é o não se contaminaram? É quem não erra? Claro que não. Quem daqui é o louco de falar que não peca mais? É mentiroso. 1 João 1 diz isso. Aquele que diz que não tem pecado se torna mentiroso. Qual é a diferença? A diferença é um coração que não se corrompe com o maldito do conformismo do pecado. Conformismo é o quê? Eu faço errado mesmo e dane-se. Eu sou ser humano, todo mundo erra, eu nasci assim, eu cresci assim. Não!
O crente de verdade, ele tem que ver, eu estou andando errado aqui, eu vou acertar. E se eu tropeço, a tendência do diabo é fazer você se afastar. Você errou, que absurdo, saia da presença do poderoso, porque você não merece. É isso que o diabo quer que você faça. Eu errei, não sou digno de chegar diante do Pai. E sai e vai para o quarto chorar. Está errado. No momento em que você comete um pecado, no momento que você tropeça, no momento que você vê que você está com a mão tudo cheio de sujeira, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Você tem que correr pro colo do Pai. Correr. Porque a única coisa que é poderosa para te purificar é o sangue de Jesus. E é isso que ele está falando. Eu sei que alguns de vocês não estão contaminados. Eu sei que alguns de vocês ainda são remanescentes fiéis. Eu sei que alguns de vocês ainda permanecem desejando a minha presença todo dia. Ainda permanecem a minha verdade. Eu sei que alguns de vocês ainda oram de noite. Eu sei que alguns de vocês ainda fazem o bem para o próximo, lê a palavra, enfim, o que você quiser para ter comunhão com Deus. Mas você tem comunhão com Deus. E eu gosto muito de um texto de João 6, eu tenho mais 10 minutos só, que fala assim, João 6, a partir do verso 59. Abre aí para a gente ler junto. Já está terminando. Ô, Maico, tá certo? Tá dando certo aí a transmissão? João 6, 59. Fala assim, só para vocês entenderem. Jesus, ele era fenomenal. Ele é fenomenal. E ele estava na terra, em determinado momento, ele estava em Cafarnaum. E ele foi fazer a segunda multiplicação de pães. Veja bem, quando ele fez a primeira multiplicação de pães, a Bíblia diz que mais de 6.000 pessoas estavam junto com ele. 6.000 homens. Se a gente for considerar probabilidade que o homem tenha esposa e filhos, vamos chutar umas 15.000 pessoas. 15.000 pessoas. A gente está em 80 pessoas hoje, por aí? 100 pessoas, sei lá. 15.000, pastor Itamar. E a galera sedenta por Jesus. Aí Jesus vem, prega o amor de Deus, sermão do monte, e multiplica pão. Cara, e por falar em multiplicar pão, sabe o que eu comi ontem à noite? O lanche de linguiça. Deixei guardado até ontem. Mas que gostoso que tava, meu Deus do céu. Aí a Eli fez sopa. Aí a Eli fez uma sopa, não tava cabendo mais nada. Só que ela chegou e ofereceu sopa com tanto amor que eu falei, claro, que fome, vou tomar sopa. Ó, por isso que eu fico gordo. Esposa, você é demais. A sopa estava uma delícia. Aí Jesus estava lá e ele multiplicou pães e alimentou a galera. Jesus era o popstar da hora. Ele era o cara. Ele é o bolsa-pão para a galera. Distribuindo bolsa-pão para todo mundo. Multidão atrás dele. Aí ele atravessa o mar, vai para Cafarnaum. O que o povo faz? Vá atrás, aquele bando. Jesus, até a morte, eu e você. Nunca vou te negar. Aí Jesus olha aquele bando de gente, só que ele tem os 7 espíritos, ele tem os olhos de fogo. Ele fala, vocês estão vindo atrás de mim? Então eu vou mudar um pouco a pregação agora. Aí Jesus começa a falar sobre o negar a si mesmo. Tome a tua cruz, me siga. Quer me seguir? É passar aflição também, é ser perseguido também, é momento de deserto também. Andar comigo não é tá tudo bem toda hora, não. É saber que eu estou no controle. Mas vai passar muitas perdas. Muita gente vai ser tirada da sua vida. Aí os discípulos começam a olhar, o povo começa a olhar. Credo! Cadê o homem que multiplicava pão? Cadê aquele Jesus legal? Eu não gosto desse Jesus aí, não. Eu prefiro o outro, ó. Tchau para você. E a turma começa a ir embora. Quando a pregação sai de ser só o Deus abençoador, mas passa a ser o Deus que exige santidade, aí as pessoas não querem. A pessoa, ela quer. Olha que interessante. Jesus Cristo, ele nunca virá, o Espírito Santo, ele não vem para reinar no meu reino. Eu não posso humanizar Jesus assim. Eu quero Jesus para encaixar ele na minha vida. Eu não encaixo Jesus na minha vida.
É Jesus que me pega e encaixa no reino dele. É ele que me pega e encaixa na vida dele. E para habitar no reino dele, não é do meu jeito, mas é do dele. Porque ele que é o rei. Não sou eu que reino e coloco Jesus onde eu quiser. É ele que reina e me coloca onde ele quiser. Quando Jesus ele traz essa pregação diferente de negar a si mesmo, olha o que acontece no verso 59. E ele disse todas essas coisas na sinagoga e ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: ai, Jesus, que duro esse discurso! Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse: ah, vocês estão escandalizados? Olha agora o verso 66. Desde então, muitos discípulos começaram a voltar para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: e vocês, querem se retirar também? E respondeu-lhe, pois, Pedro: Senhor, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Apocalipse 3:5 fala assim: portanto, aquele que vencer será vestido com vestes brancas, e de maneira alguma eu riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos santos anjos. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ficar de pé para a gente orar? Santo Espírito de Deus, que passeia por entre a igreja, que passeia pelo meio de nós, Espírito Santo. Senhor, eu sei que o Senhor sonda corações, eu sei que o Senhor tem esse poder, eu sei que o Senhor agora, Pai, está olhando dentro de cada um de nós, Pai. E eu sei que o Senhor está buscando, Pai, aquele que é verdadeiramente seu, para ter comunhão, para abençoar, para cuidar, para se relacionar, Pai. Senhor, eu sei, Pai, o prazer que o Senhor tem em ter comunhão com os seus filhos, ó Deus. Seus filhos que são remanescentes, Pai, desse mundo gospel asqueroso que existe hoje, Pai. Esse monte de igrejas que proliferam, Pai, como verdadeiras doenças mentirosas, Pai. Um evangelho mentiroso e falso, Pai, que nega, inclusive, que Jesus Cristo é o único Senhor. Um evangelho, Pai, que vem tirar a glória sua e quer colocar o homem no lugar. Pai, um evangelho que esquece que santidade, sem santidade ninguém verá a Deus. Pai querido, nós queremos pedir perdão, Pai. Perdão por às vezes não te dar o louvor que o Senhor merece. Queremos te pedir perdão, Pai, pelas vezes em que nós tropeçamos e a gente nem fica constrangido com isso, Pai. Pai, eu quero pedir perdão pelos maus testemunhos que nós damos, Senhor. Pai, nós não queremos ser encontrados entre os que ficam, Pai, mas entre os remanescentes fiéis. Os que ainda mantêm azeite na lâmpada, Pai. Os que ainda carregam a Tua bandeira. Os que ainda carregam o Teu nome escrito na testa, Pai. Jesus, nos ajude, Pai. Nos ajude a desejar o Senhor como da primeira vez. Desejar o Senhor como o primeiro amor, Pai. Desejar o Senhor como se fosse aquela corça que tem sede das águas das montanhas, Pai. Como se fosse uma terra seca que recebe água e suga aquela água, Pai. Que nós sejamos assim com a Tua presença, Pai. Que a gente te deseje, Senhor, deseje. Que, Pai, nós não sabemos nem como orar. Nós não sabemos nem como te agradar. Nós não sabemos nem como ser filhos que o Senhor merece. Mas o Teu Espírito Santo em nós tem liberdade para nos transformar, para nos fazer sair do comodismo, para nos levar além, para que nós sejamos verdadeiros remanescentes fiéis, escolhidos por Deus, e no último dia nós ouviremos o chamado celestial para estar para sempre com o Senhor, Pai. Nos perdoe, Pai, nos perdoe e derrame a sua bênção sobre nós, porque, como disse Moisés, se a Tua presença não for conosco, Pai, nem nos faça sair daqui. Mas se a Tua presença for conosco, nós derrubaremos todos os gigantes, em nome de Jesus. Amém e amém.